Então, pessoal, próxima questão de física aqui do simulado começa com um textinho: o corpo humano e a física. Se você já viu um sujeito escalando muros ou torres elétricas, ele pode não ser um ladrão, um pichador ou simplesmente um maluco que não tem amor à vida. Na verdade, esse rapaz pode ser um amante do le parkour, uma nova febre entre os praticantes de exercícios. Le parkour significa o percurso, e tem esse nome em francês porque o seu criador vem de lá. David Bell herdou do pai e do avô bombeiros a paixão por aventura e situações de aparente perigo. A partir daí, tornou isso um esporte e um meio de ganhar a vida. Outro pioneiro dessa atividade, Sebastian Foucan, protagonizou uma cena incrível na abertura do filme 007 Cassino Royale, de 2006. Ele foi contratado pela produção para a cena da introdução do longa. A função de seu personagem era fugir do agente James Bond. São 6 minutos de pulos, puxões e voos nos quais ele sobe até no guindaste de um arranha-céu em construção. A premissa básica do le parkour é esquecer que existem obstáculos à sua frente. Na teoria, essa aventura não tem limites. Não importa se o obstáculo é um tronco de árvore de 1 metro ou um prédio de 5 andares. Se ele estiver em seu caminho, você tem que saber como superá-lo. Uma consideração importante em termos de segurança baseada em princípios físicos que um praticante desse esporte deve ter em mente é o controle da letra A, aceleração em queda livre; letra B, redução da energia potencial durante a queda; letra C, maximização do tempo de queda livre; letra D, resistência do ar durante os saltos; e letra E, conservação da quantidade de movimento. Então vamos analisar cada um aí. Letra A, aceleração em queda livre. Bom, isso não é muito uma consideração importante em termos de segurança, porque, enfim, não vem muito a caso. A aceleração em queda livre é a aceleração da gravidade, né? E a gravidade é constante. Isso aí ele já sabe, não é uma questão importante em termos de segurança. A letra B ele vai falar sobre a redução da energia potencial durante a queda. Aí sim faz sentido. Por quê? A gente sabe que a energia mecânica do praticante desse esporte, ela vai ser composta por duas energias. Primeiro, a energia cinética e a outra é a energia potencial. Quando eu tenho a diminuição da energia potencial, que acontece durante a queda, porque a altura diminui, eu tenho o aumento da energia cinética, porque a energia mecânica ela continua a mesma, continua constante. Se eu tenho o aumento da energia cinética, o que eu sei? Eu sei que a energia cinética ela vai ser igual a 1 meio de mv ao quadrado. A massa do meu praticante de le parkour ela é constante. Portanto, se a minha energia cinética aumenta, eu vou ter necessariamente que a velocidade vai aumentar. O que realmente acontece, né? Durante a queda, a velocidade do atleta ele vai aumentar. E quanto maior for a diminuição da energia potencial, maior vai ser o aumento de energia cinética, que maior vai ser a velocidade que ele vai ter no momento da queda. E isso é uma consideração importante para a segurança dele. Ele tem que avaliar ali a altura a qual ele está, que ele vai sofrer a queda, porque quanto maior for essa altura, maior vai ser a velocidade em que ele vai atingir o solo. Se essa velocidade for muito grande, vai ser preocupante o suficiente para que gere algum problema nos ossos ou qualquer tipo de torção. Então, é realmente algo que ele tem que se atentar com o perigo da prática do esporte. O item C vai falar sobre a maximização do tempo de queda livre. Então, não é a ideia ele maximizar o tempo de queda livre, porque quanto mais a gravidade estiver agindo, quanto por maior tempo ela estiver agindo, maior vai ser a velocidade em que ele vai atingir o solo. A gente sabe aí que a velocidade é igual a g vezes ΔT, g vai ser a gravidade, e se esse tempo for maximizado, a velocidade também vai ser maximizada. Então, não é ideal ele maximizar o tempo de queda livre. O ideal é ele justamente diminuir esse tempo de queda livre
para que a gravidade possa agir por menos tempo e que a velocidade, quando ele atinge o solo, seja menor ainda. O item D vai falar sobre a resistência do ar durante os saltos. Na verdade, a resistência do ar é o que ajuda o praticante de parkour, porque quanto maior for a resistência do ar, essa resistência vai atuar justamente na velocidade dele. Então, a resistência ajuda o praticante de parkour na hora do salto, diminuindo a velocidade dele, gerando uma aceleração contrária ao movimento. Portanto, em termos de segurança, não é o que ele precisa se preocupar. O item E vai falar sobre a conservação da quantidade de movimento. Nesse caso, a conservação da quantidade de movimento ela não existe, porque existe a força da gravidade. Então, se existe força, existe variação da quantidade de movimento. Por isso, a consideração importante para a segurança do atleta vai ser a redução da energia potencial durante a queda. Então ele tem que se atentar contra isso para que a velocidade dele na hora da queda, na hora que ele atinge o solo, seja menor o suficiente para que não quebre nenhum osso ou que ele não sofra nenhuma fratura. Portanto, o item correto aí vai ser o item B de bola.